Bom dia, queridos e queridas do Senhor, a graça e a paz. Que alegria poder estar mais um dia aqui fazendo esse devocional com você. Hoje, queridos, o tema que nós trataremos se chama Salva por Deus. Vocês vão descobrir aqui ao longo do nosso devocional uma mulher que eu dei o título a esse devocional, Salva por Deus. Hoje eu quero ler um versículo bem pequeno da palavra do Senhor que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 2, o versículo 19, a parte B do versículo, que diz assim: O Senhor conhece quem pertence a Ele. Olha que versículo. O Senhor conhece aqueles que são realmente dele. Só essa partezinha do versículo, e eu queria que nós meditássemos nesse versículo, queridos. Eu estava lendo, e depois, se você quiser ler, na sua Bíblia com calma, eu estava lendo o livro de Josué, capítulo 2, dos versículos de 1 a 23, que conta a história, dos espias que foram lá para espiar Canaã, a mando de Josué. Só que, queridos, olha que coisa, o Senhor ia dar, essa terra para o povo, e aí Josué mandou esses espias lá para poder ver a terra, para entender, como que seria o ataque, ali a Jericó. Só que, queridos, pense que a estratégia que Deus usou com eles, depois, se você quiser ler na sua Bíblia, a estratégia que Deus usou para eles conquistarem aquela cidade exigia que 2 espias fossem ali, fossem descobrir, dados, vamos dizer assim, sobre aquele lugar. Queridos, mas pensa, no meio dessa história, enquanto aquela terra seria dominada, o Senhor, Ele instruiu Josué para enviar aqueles espias ali. Porém, Deus fez com que aqueles espias, queridos, fossem à casa de uma prostituta. E você se lembra quem é essa prostituta? Raabe, queridos. E ela confessou com a própria boca dela. Ela diz assim, no versículo 11, ela fala assim: o Senhor, seu Deus, é Deus supremo em cima, no céu e embaixo na terra. Raabe foi salva, queridos, porque ela ajudou ali aqueles espias, mas principalmente porque ela reconheceu quem era o Deus a quem aqueles espias serviam, que era o Deus Todo-Poderoso, o Deus maravilhoso que nós servimos. A gente vê que a fé de Raabe, queridos, provou, provou o quão genuína foi a sua ajuda àqueles espiões ali. E essa fé de Raabe, queridos, se a gente olhar na palavra de Deus, levou ela a se tornar da família de Jesus. Olha que privilégio. Ela tinha uma vida toda errada, numa cidade ali, tudo errado. E por intermédio daqueles espias que foram ali, ela foi salva por Deus, porque a fé dela, ela reconheceu o Senhor, ela provou a fé dela ali, E aí fala na palavra que depois ela se casou com Salmão, depois o filho deles, que era Boaz, se casou com Ruth, e eles geraram Obed, que foi avô de Jessé, bisavô de Davi. Olha que coisa mais linda, queridos. Eu quero que você entenda que todos nós podemos ser salvos pelo Senhor. Por isso o tema do nosso devocional, salvo por Deus. Eu quero te lembrar que o Senhor conhece quem pertence a Ele. Eu e você, nós pertencemos ao Senhor, queridos. Eu quero te lembrar de alguns versículos da palavra de Deus, para depois, se você quiser meditar,
que trazem essa verdade para nós, que o Senhor, Ele conhece quem pertence a Ele. Isso está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Em Naum, capítulo 1, versículo 7, diz que o Senhor está perto dos que nele confiam. Gente, que lindo a gente pensar que Deus enviou espiões naquela terra, não só para colher dados ali, mas para salvar Raabe, para dar uma nova história para Raabe. Olha como nosso Deus é lindo, queridos. Isso está lá em Josué 2, né? O Senhor, Ele também fala: jamais abandonarei o meu povo fiel. O meu povo receberá uma herança que dura para sempre. Está escrito isso no Salmo 37. Queridos, grave isso. A presença, o poder e proteção de Deus preserva os que pertencem a Ele. A presença, o poder e a proteção. Que nós possamos buscar isso, queridos, hoje nesse dia. Que você se lembre que a graça, ela foi imerecida, mas ela também foi salvadora. E foi por intermédio dessa graça do Senhor sobre nós que isso nos encoraja diariamente. É essa graça, queridos, que faz a gente ficar de pé. Então hoje eu quero te encorajar para que nós possamos orar ao Senhor e entregar a nossa vida para Deus e falar: Senhor, toma o controle da minha vida, assim como o Senhor tomou o controle da vida de Raabe e salvou sua família no meio daquela destruição da cidade. Em nome de Jesus, queridos, feche os seus olhos e vamos orar. Pai, obrigada. Obrigada, meu Deus, porque a gente pode meditar em vários textos da Tua palavra, Senhor, e a gente enxerga a fidelidade e o cuidado do Senhor para com o seu povo. Pai, nós pertencemos ao Senhor, nós queremos pertencer ao Teu povo, Pai. Nós queremos, Deus, ter a nossa vida transformada, assim como o Senhor transformou a vida e a história de Raabe. Ah, Pai, salva-nos, ó Deus, livra-nos, ó Pai, das armadilhas desse mundo, Senhor. Nós declaramos, Deus, que o Senhor é o nosso Deus, o Deus supremo. Nós declaramos, Pai, que o Senhor é a nossa rocha, é em Ti que nós confiamos, Pai. Nós cremos que o Senhor nunca nos abandonará. Nós cremos nessa verdade, papai. Por isso, Deus, que hoje a gente não se esqueça da graça do Senhor, que foi imerecida e salvadora. Que isso nos encoraja, Senhor, todos os dias, que essa graça possa nos encorajar a viver para Ti, a tudo na nossa vida ser consagrado a Ti, Senhor. Tudo, Deus, tudo nós queremos consagrar a Ti. Nós Te amamos, Senhor, e nós pedimos a Tua proteção sobre nós nesse dia, em nome de Jesus. Amém.